A paz. Pode se assentar. Não, antes de você se assentar, eu gostaria de fazer algo bem rapidinho. É bem rápido mesmo. Nós vamos fazer apenas 3 orações. A primeira oração que nós vamos fazer é bem direcional. Nós vamos repreender o demônio do desânimo. É um demônio do desânimo. Nós vamos repreender esse demônio hoje aqui. Então essa é a primeira oração. Então nós vamos orar agora todo mundo. Você não vai pedir pelo seu pai, você não vai pedir pela sua mãe, você não vai pedir pelo emprego que você está procurando, você não vai pedir pelo seu discipulador, não. Nós vamos apenas repreender esse demônio do desânimo que tem tentado nos pegar, amém? Senhor, nós queremos neste momento, Pai, declarar, Senhor, em Teu nome, Pai, que nós, ó Pai, neste momento, Senhor, ó Pai, na autoridade que nos foi dada, nós queremos repreender todo espírito do desânimo, todo espírito que tem tentado parar os nossos líderes, todo demônio que tem tentado colocar no coração dos nossos líderes um desânimo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, intervém agora, Senhor, dando ânimo, dando nova direção, dando nova força, Senhor, e que toda brecha que foi dada concernente a isso, caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Outra oração que nós vamos fazer direcional, é fechando brechas, porque nós vamos falar a respeito disso hoje. E a ministração de hoje não é uma ministração apenas preparada para mexer com o seu psicológico, não. Não é uma pregação preparada para mexer com a sua emoção, não. É uma pregação que o Senhor ele me inspirou. E nós vamos trabalhar a respeito de algumas brechas que nós estamos tendo na nossa vida espirituais. E as brechas, elas não são abertas somente no pecado, irmão. As brechas, elas não são abertas somente quando você comete um erro. Algumas brechas, elas acontecem por negligência, e nós vamos ver isso na pregação. Então nós vamos repreender nesse momento brechas que foram abertas em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida perante o Teu altar. Nós queremos colocar o nosso coração perante, Senhor, o Teu altar. E neste momento nós Te pedimos que toda brecha que foi dada, que toda e qualquer legalidade que nós tenhamos dado, Senhor, possa neste momento ser, Senhor, tapada, possa nesse momento ser bloqueada, e que todo sentimento ruim, todo sentimento negativo, todo sentimento, Senhor, ó Pai, tentado colocar pelo inimigo de nossas almas, possa cair por terra e bater em retirada, Senhor, realmente do nosso coração, da nossa mente e do nosso intelecto, em nome de Jesus. Amém. E a terceira oração a gente faz no final. Você pode se assentar. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo preparado para você. Porque se eu tivesse algo preparado para você, você teria perdido o tempo de vir aqui essa noite. Porque nós, como homens, nós não temos nada que nós possamos agregar na vida de outros homens, se não for o espiritual que derrama realmente do Senhor sobre a nossa vida. Alguns de vocês talvez não saibam, o pastor Valdomiro, eu não sei se foi comentado, ele não está aqui no Tadel, ele está numa conferência em Marília, recebendo algo realmente para transferir as nossas vidas. Diz que está muito bacana lá, diz que está sendo muito legal. Então que você possa, nas suas orações, colocar a vida do nosso pastor, porque realmente nós temos visto que Deus ele tem preparado algo extraordinário para a nossa igreja. E para esse algo extraordinário acontecer na nossa igreja, o Senhor ele conta comigo, com você, é verdade, mas precisa correr da barba de alguém, né? A barba dele está curtinha, mas tem que passar pela barba do pastor Valdomiro, porque nós estamos debaixo dessa liderança maravilhosa. O tema da ministração que eu quero tratar com vocês é: transferência é coisa séria. Repita comigo: transferência é coisa séria. Então vamos combinar para ficar bem ensaiadinho. Eu falo e aí vocês falam subsequente, tá bom? Transferência é coisa séria. Olha só como que transferência é realmente algo sério. Quando nós vamos mexer com valores muito altos no banco,
normalmente nós não vamos sacar esse dinheiro. Até porque nós vivemos em dias que se você vai ao banco, você já fica temeroso porque você não sabe se tem alguém te analisando para te roubar. Você não sabe se você vai sair dali com aqueles valores e vai conseguir chegar até o destino que você tinha que chegar. E não diferente quando nós falamos de transferência dentro da vida espiritual. Também é algo muito, muito valioso. Porque quando nós falamos de discipulado, e nós estamos falando de discipulado essa noite, algo que é tremendo. O seu discipulador, ele vem buscar primeiro no discipulador dele. E ele tem a incumbência de fazer chegar até você esse valor tão alto. Olha só que coisa maravilhosa. A questão é, não tem como roubar a transferência. Diferente do dinheiro, não tem como ser roubada. Diferente do dinheiro, a transferência que nós falamos espiritual não tem como ladrão algum levar. Mas algo que realmente me chamou a atenção, que essa transferência ela pode chegar até você, mas se você não aceitar ela, não precisa de ladrão para ela perder o seu valor. A transferência espiritual, se você não tiver um coração aberto para receber a transferência que o seu discipulador, que o seu líder, que o seu pastor, seja a instância que for, ele tentar transferir a sua vida e você não tiver aberto para receber essa transferência, ela é totalmente desvalorizada. Olha só o significado da palavra transferência. Ato ou efeito de transferir, trocar, substituição. Ato pela qual se declara ceder ou transferir a outrem a propriedade de algo, um título, etc. Algo que me chamou a atenção é que transferir não é dar algo somente para a pessoa. Transferir é você dar algo para a pessoa que você recebeu de algum momento. E o que me chamou a atenção, que eu falei, eu preciso compartilhar com os meus irmãos, é que quando nós falamos essa palavra transferir, é uma palavra que ela é tão gostosa de se ouvir. Porque tem algumas palavras que nós pronunciamos e elas são pesadas. Mas a palavra transferir é uma palavra muito, muito suave. Transferir. Transferência no discipulado. Vamos esperar as crianças subir. Quando nós falamos de transferência no discipulado, algo que é muito interessante é que nós logo pensamos no quê? Você transfere o desejo de crescer. E quando eu trago essa ministração para nós, na visão do MDA, eu gostaria que você levasse essa ministração para a sua vida também particular, para a sua vida empresarial, para a sua vida sentimental, com os seus filhos, com a sua esposa. Transferência, na questão de transferir no discipulado, é desejos de crescer. Se você é um discipulador e você não tem a visão de aonde você quer chegar, você não vai levar ninguém a chegar em lugar nenhum junto com você. Vontade de prosseguir. Quantas vezes nós temos o desejo e nós vemos alguns dos nossos discípulos querendo parar na metade do caminho. Nós vemos alguns dos nossos discípulos querendo desanimar no meio do percurso. E você, como discipulador, fica desesperado porque você quer que ele chegue em algum lugar. A pergunta que eu gostaria que você fizesse agora para você como discipulador: você tem cobrado ele, mas você sabe aonde você quer chegar? Você tem cobrado os seus discípulos, você quer levar os seus discípulos ao sucesso, mas qual é o degrau que você quer chegar? Porque nós vivemos um treinamento, e isso não é somente na nossa igreja, mas é um treinamento que nós vivemos de vida, que nós somos muito bons para cobrança, mas nós não somos bons para executar. Quando nós pegamos alguma pessoa que está vivendo um problema dentro de um casamento, de um problema de criação de um filho dos outros, né? Normalmente a pessoa que tem facilidade de tratar aquele problema, ela não consegue tratar o problema dela.
A pessoa que consegue consertar o casamento de muita gente, muitas das vezes quando ele está com um problema com a esposa, é um cara que não consegue pedir perdão. Ou uma mulher que não consegue perdoar. Então, quando nós falamos de transferência realmente dentro do discipulado, a questão é, aquilo que você está vivendo, é aquilo que você tem cobrado? Aquilo que você tem cobrado e pedido do seu discípulo, é o que você tem vivido dentro do seu coração? Porque nós estamos vivendo dias e momentos que o cristianismo está vivendo isso, não é somente dentro da visão do MDA, mas o cristianismo, de uma forma geral, tem vivido isso. Somos cristãos que falamos muito bem do cristianismo. A questão é, vivemos muito bem o cristianismo que falamos? Porque quantos de nós falamos muito bem do Evangelho? Pregamos muito bem a palavra. Mas quantos de nós conseguimos praticar aquilo que nós vivemos, que nós falamos e pedimos para que vivam os nossos discípulos? Algo que tem me chamado muita atenção, e eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu tenho vivido dias no discipulado que algumas coisas que eu não vivi, e Deus está me usando para tratar algumas coisas com os meus discípulos. Passam alguns dias, Deus ele permite acontecer a mesma coisa que o meu discípulo estava passando, para ver se realmente eu vou fazer o que falei para ele que tinha que fazer. Eu estou ficando impressionado, eu estou ficando com medo de ir para o discipulado. Eu estou ficando com medo de ir conversar com meus discípulos, porque às vezes nós damos uma direção, nós falamos algo para ele, e eu tenho certeza que quando nós falamos, nós não falamos à toa porque nós oramos, nós temos uma vida de jejum por essa pessoa, e nós não queremos ver essa pessoa ser uma pessoa mal-sucedida. Seja no casamento, seja na vida profissional, seja dentro do trilho de liderança, não importa. Nós não dedicamos o nosso tempo para ver essa pessoa ser mal-sucedida. Mas a questão é, aquilo que você tem direcionado ela, você está pronto para receber a mesma direção? E eu fiquei assustado, porque comigo foi tão rápido. O primeiro discipulado que eu tive com um dos meus discípulos, eu falei algo, passou 2 semanas, eu tive que provar o algo que eu falei para ele. Rodolfo, mas você teve que provar para ele? Não, eu tive que provar para mim, porque ele não sabia que eu tinha que provar. O meu discipulador não sabia, mas quando eu cheguei frente a frente com o meu discipulador, eu abri o meu coração a respeito do que eu estava vivendo. O Espírito Santo me lembrou, você não falou para ele que tinha que fazer tal coisa? E por que você está com dificuldade de fazer tal coisa, cara? Transferência. Transferência não é uma brincadeira. Quando nós recebemos um discípulo, e eu não tenho costume de chamar meus discípulos de filho, e nem vou chamar nenhum de vocês, porque por algum tempo vocês foram meus pais. Eu tenho um discípulo, o André, que tem muito mais idade do que eu, foi usado por Deus para me tirar do mundo, para me tirar do momento que eu estava vivendo. Eu tenho um discípulo, Marquinho, que não diferente também, teve a sua parcela de ajuda, mais velho do que eu, conhece da palavra. Eu tenho um Divino, que tem quase a mesma idade que eu. A questão é que nós estamos aqui para transferir. E quando nós falamos de transferir, eu cheguei num discipulado, e eu gostaria de abrir isso aqui para vocês, porque toda a honra e glória seja dada a Deus. Eu cheguei no meu primeiro discipulado com o Divino, com as minhas pernas tremendo. Eu falei, Gabriela, o que a gente vai falar para o Divino? O cara, o que ele tem de casado, nós não tem de vida. O que ele tem de cristianismo, eu não tenho quase de idade. O que a gente vai falar para ele? Mas quando você vai para o discipulado, que você não quer dar uma de bom, mas você quer deixar o Espírito Santo falar, foi um dos melhores discipulados que eu e a minha esposa tivemos. Porque nós chegamos lá, eu já logo abri meu coração, falei, Divino, eu nem sei o que eu vou falar para você. Foi ou não foi, seu Divino? Rapaz, eu nem sei o que eu vou falar para você, mas vamos fazer o livrinho? E foi uma aula gostosa demais. Porque nós estávamos ali não para transferir o Rodolfo bonzão. Eu estava ali para transferir o Rodolfo que tem buscado a humildade. Eu estava ali para transferir o Rodolfo que é pequeno aos olhos dos homens e muito menor ainda aos olhos de Deus. E Deus, ele realmente quer nos usar para transferir coisas boas.
Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Deus, Ele quer me usar para transferir coisas boas. Sabe por que Ele quer usar você para transferir coisas boas? Porque você não vai mais ter coisa ruim. Porque se você tiver coisa ruim, nós acabamos transferindo também. Mas nós não vamos ter mais coisa ruim. Nós não vamos viver mais uma vida de derrota. E quando eu comecei a preparar essa ministração, eu quero abrir meu coração para vocês. Eu estou vivendo um tempo muito bacana na presença do Senhor. Rodolfo, você tem orado muito? Não, não é isso que eu estou falando. Rodolfo, você tem jejuado muito? Não, eu estou fazendo a mesma coisa igualzinho. Não aumentei meu tempo de oração, estou orando a mesma coisa que eu orava antes. O meu tempo de jejum é igualzinho, então eu não mudei nada. Só que agora eu estou notando que o que eu falo tem a ver com o que eu vivo. E isso, gente, não... Olha, eu vou falar para vocês, não tem preço. Essa semana que se passou, eu tive uma discussão muito calorosa com o pastor. E o pastor, vocês, gente, vocês que não são discípulos dele, eu quero falar algo para vocês. É uma delícia, quando ele fala assim, vocês não sabem o que é ser discípulo do pastor, é conversa fiada, é uma delícia. Porque a pancada dele é carinhosa, a pancada dele é uma pancada violenta, mas que você toma a pancada e automaticamente ele já passa, parece que uma luvinha assim, é uma coisa gostosa, eu não sei dizer. Se você não tomou pancada do pastor, você precisa tomar para você entender. E aí, quem já tomou pancada sabe o que eu estou falando. Quem já tomou uma pancadinha dele? Eu estou mentindo? É uma pancada com carinho, ele não dá uma pancada violenta. Mas só que quando nós estávamos, no momento que nós estávamos discutindo, no momento que eu e ele, nós estávamos muito assim numa discussão calorosa, eu senti que ele saiu um pouco da linha dessa vez. Eu tirei ele do sério, cara. Eu senti que eu tirei ele do sério. E ele estava ansioso para a viagem que ele ia fazer, eu senti que tirei ele do sério. E a discussão era a seguinte, Rodolfo, você precisa definir o que você quer, cara. Você foi e fez esse curso de coach, você foi e fez esse negócio, não falou com ninguém, e aí agora você vem na igreja o dia que você quer trabalhar e tal. Esses dias eu cheguei lá na academia tal hora e você estava lá. Que patifaria que é essa, né? Mas não foi só assim não, foi além disso, gente, assim, foi bem porrada. Aí eu olhei para a cara dele assim, engoli meio que seco, né? Mas era verdade tudo aquilo que ele estava falando. E naquele momento o inimigo começou a trabalhar, porque eu abri uma brecha no meu coração. Porque naquela hora eu falei assim, peraí, eu estou com uma turma formada de coach para começar agora, eu tenho outra turma, peraí, o dinheiro que a igreja me paga não é mais necessário. E venhamos e convenhamos, gente, para a honra e glória do Senhor, não é um dinheiro que nos sobra, mas nos faz muito bem, né, amor? Porque assim não tem sobrado, mas é o dinheiro que a gente paga as nossas contas. Só que naquele momento o diabo começou a colocar no meu coração, você vai ganhar X valor com esse grupo novo. A matemática foi rápida. E eu não sou bom de matemática. Não sou bom com número, eu sou bom com dinheiro. Com número eu não sou. E aí, cara, eu comecei a contar. Peraí, eu vou ganhar tanto. No final do ano eu já estou ganhando X. E naquela hora eu fui embora. E eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa. E você, homem, bananão, igual eu, se você tiver que abrir o seu coração, não sai abrindo com qualquer um da igreja, não. Abre com a sua primeira discipuladora, porque, homem, a sua discipuladora tem nome, é esposa. A primeira discipuladora sua tem nome, esposa. E o seu discipulador, querida, é o seu marido. Porque a verdade verdadeira, quem fala para nós, são eles. E aí eu olhei para ela e falei, é o seguinte, Gabriela, eu estou decidido, tá? Eu não vou trabalhar mais tempo integral na igreja, eu já fiz as contas, foi ou não foi bem assim? Já fiz as contas, a gente vai tirar X, e você vai fazer isso, isso, isso. Ela olhou para mim e falou, nem tenta. Ela falou para mim, você nem tenta. Você já falou isso com seu pai? Se você falar isso com seu pai, a conversa vai ficar feia. Não foi assim? Eu falei, opa, a Gabi nunca falou assim comigo. Nunca. Eu estou com a Gabi faz 15 anos, gente. E a Gabi nunca falou assim comigo. Eu falei, tem alguma coisa de Deus aí. Que ela nem gaguejou? Beleza. Nessa que ela não gaguejou, olhei para ela, fiquei quieto. Isso foi no que dia, amor?
Que dia que foi, Luquinhas? Luquinhas. Bom, gente, sexta-feira? Acho que foi sexta mesmo, né? Foi? Quinta-feira. Sexta-feira foi o discipulado? Foi isso mesmo, sexta-feira. E sexta-feira eu cheguei e falei para minha esposa, e quando ela me deu essa sabugada, eu continuei deixando a brecha aberta. Ela olhou para mim e falou, Rodolfo, nem brinca, porque senão Deus tira de você o coach, Deus tira de você toda essa inteligência que você está lendo. Você acha que você está inteligente, né? Deus arranca. E eu comecei a ficar com medo, gente, porque eu nunca senti medo de coisa que a Gabi falava, mas a hora que ela começou a jogar na minha cara uns negócios, eu falei, eu sei que eu arrastei isso no sábado, eu arrastei isso no domingo, mas na hora que eu acordei domingo, e só para vocês entenderem, eu fui num local, semana passada, num casamento, e tinha um primo que eu gosto muito dele, gosto muito mesmo desse primo, e ele estava meio alterado, bebendo muito. Ele me chamou, e quando Deus quer, ele usa até o demônio. Esse cara não é o demônio, mas eu estou abrindo um parênteses, porque ele usa até o ímpio. Mas eu estou falando de o diabo, porque eu tenho outras histórias que o diabo foi usado para eu estar aqui hoje. Mas, olha que situação, esse cara ele virou para mim e falou, Rodolfo, eu preciso te falar algo. E a minha esposa chegou bem na hora. Você tem mandado uns vídeos, você tem mandado algumas coisas. Eu falei, mas eu não tenho você no WhatsApp. Não, eu vejo pelo Face, pelo Instagram, eu tenho acompanhado algumas coisas de você. Isso semana retrasada. Ou seja, quando Deus sabe que você está perto de dar mancada, Ele te avisa. Já fica aí a dica. Semana retrasada. Eu briguei com meu pai semana passada. Briguei não, discutimos. Porque depois saí, ele me deu até um trocado e tal. E aí... E ó, gente, uma coisa muito importante para vocês saberem, viu? Aprendam isso com o pastor Valdomiro. Discussão ministerial, ele não leva para casa. Então, marido e mulher, se você tem uma dificuldade com a sua esposa aqui, concernente ao setor, alguma coisa assim, chegou lá em casa, ela é sua esposa. Então, assim, abre um parênteses aí. E aí esse cara virou e falou assim para mim, com um bafo gostoso de uísque, e ele estava tomando uísque Gold, né? Gold Black. Não. Não, era o Gold mesmo, uma garrafona dourada, linda garrafa, um manto, rapaz. Parecia um negócio tremendo. Aí, irmão, mas resumindo a ópera, esse cara, ele olhou para mim e falou o seguinte, Rodolfo, eu tenho visto os vídeos lá. E sabe o que alegra meu coração? Eu já vi você em vários estágios. Ele falou exatamente isso. Eu já vi você aprontando coisas que só a gente sabe, é verdade, só eu e ele sabe. Eu vi você já mais ou menos na igreja. E ele começou a ser usado. O seu pai está depositando todas as fichas dele em você. Eu tenho uma filha menina, o rapaz falou. Eu tenho uma filha menina. Eu não sei, cara, o sentimento do seu pai. Mas eu imagino que o seu pai deve estar muito feliz com a postura sua de ajudar ele. Foi ou não foi? Eu engoli seco. E eu não estava com desejo de abandonar, porque até então estava gostoso. O Luquinha estava arrebentando de trabalhar aqui, eu atendi um coach à tarde, outro de manhã. E as coisas acontecendo, meu querido. E olha que coisa interessante. Passou uma semana, eu tive essa discussão com o pastor. Eu fui avisado lá atrás do que Deus tinha para mim. Mas eu quis tentar viver o que eu queria. Ou seja, a transferência que estava sendo me passada, eu não quis receber. E aí eu cheguei aqui no discipulado. E eu recebi toda essa pancada e cheguei em casa triste. A PNL diz que se você pensar em algo, até brinco muito com o Lucas e com o Felipe Bicudo, se você pensar em algo que você queira fazer e se você não fizer em 5 segundos, você não faz mais. Isso é estudo, tá? É um estudo mesmo comprovado. É a mesma coisa que você brigou com a sua esposa, aí você está indo embora do serviço para casa. Aí você pensa assim, eu vou chegar lá e vou pedir desculpa para ela, porque, nada a ver. Aí você entra, ao invés de você falar para ela, amor, você desculpa. Você passa por ela e vai no banheiro fazer xixi primeiro, urinar. Você não pede mais desculpa. É incrível, PNL, né?
E aí, eu falei, na hora o Espírito Santo falou para mim, manda uma mensagem agora para o seu pai e pede desculpa, cara. Pede perdão e rasga o seu coração. Quem, eu? Não. Pô, eu tô louco para ser coach, eu quero ser reconhecido, cara. Eu quero ser bombar nos coach. Manda uma mensagem para o seu pai agora. E aquela vozinha vinha no meu ouvido. Você pensa que você é inteligente? Você pensa que você é bonzão? Porque ela falou assim comigo. E eu mandei um mega texto para o meu pai. Rodolfo, você está falando isso para receber honra? Não. Eu estou falando isso somente para transferir algo para você agora. Transferir algo para você. Não queira viver os seus sonhos. Não queira fazer os seus planos, se eles não estiverem dentro dos planos de Deus. Rodolfo, você pode ser um coach bem-sucedido? Eu não posso, eu serei. Peraí, você acabou de falar que você não vai mais meter. Eu serei um coach bem-sucedido. Mas antes do coach bem-sucedido, eu tinha falado que eu ia viver de tempo integral, eu ia trabalhar para a obra. Verdade é que daqui a uns dias eu estou abrindo meu coração agora para vocês. Eu não quero ser subsidiado pela igreja. Essa é uma realidade minha. Porque eu quero ir para o Disney, eu não quero ver crente falando assim, tá usando dinheiro de dízimo. Não, então eu não quero. Mas eu quero ser tempo integral. Por quê? Porque eu propus isso no meu coração. A questão é a seguinte, meu querido. O que você tinha falado quando você começou a caminhar com Cristo? Porque nós nos esquecemos de que nós falamos algumas coisas para Deus. Só que Deus, olha que interessante, eu quero trazer isso para essa ministração. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus não ouve com os ouvidos. Olha que interessante. Deus, Ele não ouve com os ouvidos. Deus, Ele te ouve com os olhos. Porque quantas vezes você falou, eu quero trabalhar menos para fazer a obra. Aí você acabou trocando de serviço e agora até piorou o seu tempo para Deus. Você não falou que queria menos serviço e agora o seu coração quer o quê? Quantas vezes você falou que ia abrir mão de algumas coisas dessa terra para fazer a obra? Eu não estou falando de célula. Eu não estou falando de MDA agora, eu estou falando de obra de Deus. Esquece MDA. Eu estou falando agora de Cristo. Quantas vezes nós falamos? Eu também. Eu estou me enquadrando porque o que eu estou pregando para vocês aqui, eu fui até viajar com o Felipe hoje, e aí eu falei algo para ele, falei, Felipe, é o seguinte, cara, eu não lembro nem o termo que eu usei, eu sei que eu falei para ele, falei, Felipe, a gente está falando de pregação. Pregação. Falei, Felipe, dá para pregar hoje, né? Aí ele falou assim, cara, se tivesse falado, eu tenho um monte de coisa na cabeça, mas eu não pus no papel. Eu falei para ele, Felipe, pregar é simples, fale o que você está vivendo, só não fala que é você. Mas hoje eu estou falando que sou eu para ficar claro. Então a aula que eu dei lá para você foi furada. Fala do jeito que você quiser, que Deus mandar você falar. Não adianta você querer engambelar Deus com o mimimi da boca. Porque eu vou abrir mão de algumas coisas, porque Deus sabe que eu quero, o meu sonho é fazer a obra. É mesmo? Que obra que você tem feito então para Deus? O dia tem 24 horas. Você abriu mão do seu trabalho. Quanto do seu dia você dedica a Deus? Eu vou colocar minha filha na escola porque eu vou ter tempo para fazer a obra. Meus filhos precisam ir para a escola porque eu vou ter tempo para fazer a obra. Legal, mulher de Deus. Você põe seu filho na escola. Quanto tempo que o seu filho fica na escola você dedica a Deus? Nós tentamos enganar a Deus, e isso é natural, porque nós viemos de um treinamento da vida, de que o mundo é dos... Só que com Deus é diferente. Você pode falar o que quiser. Ele está vendo, sabe o quê? O seu coração. Você pode falar para Deus o que você quiser. Eu preciso resolver tal causa primeiro antes de fazer tal obra para Deus. Só que Deus olha para o seu coração e fala, meu Deus, filho, como que você é mentiroso? Eu imagino que Deus faz isso porque eu, Rodolfo, estava sendo assim. Não, eu quero viver de tempo integral. Poxa, eu quero fazer a obra. Mas me matando de ler coach. Vamos ler coach. É coach?
Eu estava virando uma coxinha de tanto coach. Mas eu vivia falando que eu queria tempo integral. Eu quero fazer o que meu pai faz. Mas eu não acordava 3 horas da manhã para orar igual ele. Olha, eu quero viver o que meu pai vive. Esses dias eu falei para a Gabi, Gabi, se a gente vivesse a mesma vida do meu pai, estava bom demais, né? Ela olhou e falou, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. A questão, gente, é que realmente a gente não sabe o que está falando porque nós falamos coisas que não estão no nosso coração. Nós falamos coisas para tentar agradar, sabe quem? Ninguém. Porque você não está agradado, você não está agradando a sua esposa, você não está agradando nem seus filhos. A grande questão é, quem dirá a Deus? Porque hoje, de tudo que eu aprendi, da lição linda que eu aprendi, sabe qual foi? O meu discipulador número 1 é Deus. Abaixo dele eu ouço meu pai. Mas se eu não tiver as provas dos 7 ou dos 9 que fala? Dos 9? É que 7 é o número da perfeição, né? Mas a prova dos 9, se eu não tiver a prova dos 9 com a minha esposa, eu não vou tomar nenhuma decisão. Porque eu podia decidir e realmente eu pensei, o Lucas estava na sala e eu estou abrindo meu coração para vocês, eu pensei, eu vou abrir mão. Se ele falar para mim alguma coisa, eu abro mão. Tá fácil, o Lucas está aí, gente. Eu pensei isso na hora, eu falei, eu abro mão. Meu escritório está montado e um monte de gente está querendo saber sobre o coach. Nossa, eu vou bombar. Eu pensei nisso, de verdade. Quer que eu falo para vocês? Eu ia bombar mesmo. De dinheiro, eu ia. E eu vou ganhar dinheiro, vou nisso daí. A questão é a seguinte, eu ia bombar mesmo. Só que desde o momento que eu conversei com o pastor aqui, que eu desci aquela escada, meu coração não estava em paz. Mas sabe qual que era a mensagem que eu estava tentando mandar para minha mente, mandar para o meu coração? Fica tranquilo, mano, vai dar certo. Fica tranquilo, mano, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Aí chega em casa, se você tiver coragem, faz isso com a sua esposa. Se você estiver perto de tomar alguma decisão, pergunta para sua esposa se ela está de acordo. Pergunta para os seus filhos. E aí eu tive coragem de perguntar para a minha. E aí, você está de acordo? Ela falou, você não está nem brincando. E aí nós estávamos deitados na cama, eu comecei a fazer um carinho nela. Carinho mesmo, viu? Carinho, né? Carinho. E aí ela olhou para mim e falou assim, você quer conversar sobre aquele assunto? Eu falei, eu quero. E eu queria mesmo, porque eu sou um cara que, para quem me conhece, sabe que eu sou assim, né? O Zé, o pessoal que é bem próximo nosso, eu deito, eu durmo. É ou não é? Pode ser no sofá, onde for. Eu encostei, se você não falar comigo, eu durmo. Durmo mesmo. E aí eu tô com a respiração lá, e ela virou para o meu lado e falou, você quer bater um papo sobre aquele assunto? Ela já sabia que eu estava preocupado com aquilo. Falei, eu quero. E ela começou a expor tudo. Sabe o que eu fiz? Eu já entendi tudo, Gabriela. Para de falar, não quero saber mais. Foi ou não foi, amor? Não quero saber mais, para de falar. Não quero mais saber. Eu não concordo com o que você está falando, quero saber. Não concordo. Pô. Mas a hora que eu acordei, gente, eu fui ministrado pelo Espírito Santo. Só que só é ministrado pelo Espírito Santo quem deixa ser ministrado. Porque a hora que eu acordei, o Espírito Santo falou, sabe o que para mim? Pede desculpa pro seu pai. Mas sabe o que eu fiz? Não, eu vou pro culto. Depois eu converso com ele. Só que sabe qual que é a diferença do homem de Deus e para aquele que finge ser o homem de Deus? Quem estava aqui na Santa Ceia de manhã? Ali eu comecei a entender que, peraí, ele não é só meu líder. Ele é um grande homem de Deus. Porque eu tinha que ter pedido perdão na hora que eu acordei, porque o Espírito Santo falou para mim, peça perdão para ele, cara. Você está errado. E eu estou abrindo meu coração para vocês, gente. Eu estou aqui mesmo. O que você vai pensar de mim, estou pouco me importando. Mas o Espírito Santo falou para mim, peça perdão pro seu pai, cara. Pô, é ele que banca você, mano. É ele que paga os japa para você comer comida japonesa. É ele. Tudo isso eu pensei mesmo, Lázaro. Só que eu sei que meu pai não ia cortar meu suprimento, porque meu pai não é disso. Mas ele estava chateado. Ele estava muito chateado. E aí eu vim para o culto, o Senhor ele falou comigo, mas
Ele quebrou minhas pernas mais uma vez e eu encerro a ministração falando isso para você, discipulador. Não espere o seu discípulo te pedir perdão se você ou ele em algum momento errar. Você que é casado, irmão ou irmã, não espera o outro pedir perdão. Faça a sua parte. Porque na hora que eu liberei a palavra de perdão na vida do meu pai, só para vocês entenderem, eu mandei uma mensagem, depois quem quiser ver pode vir ver no meu WhatsApp. Eu mandei uma mensagem para o meu pai, eu estava fazendo almoço, que nós estamos recebendo uma família linda, né? De Rondonópolis lá em casa. E gostaria que vocês estivessem orando pela Júlia, né? Juliane, que é a bebezinha. Ela tem 2 meses, vai passar por uma cirurgia. Eles não são cristãos ainda, nós nem conhecíamos eles, né? E eles vieram, Deus enviou, eles estão lá em casa, hospedados, então estejam orando que ela vai passar por uma cirurgia do coração. E o que eu estava falando? E eu mandei a mensagem para o pastor pedindo perdão. Eu mandei a mensagem. Eu acabei de escrever a mensagem, aí ele mandou um monte de mensagem e tal. Meu pai, ele manda umas coisas gostosas de ler, assim, né? Porque ele escreve umas palavras da hora. Em seguida, uma pessoa que já tinha falado, eu não vou fazer o coach agora e tal, mandou uma mensagem para mim. Dá para a gente conversar essa semana? Depois de mais meia hora ou 40 minutos, mais uma pessoa me chamou. Rodolfo, ainda tem vaga para o grupo? Eu não mostrei para você, não foi? Faça o que Deus tem para você. E Ele vai te abençoar naquilo que você quer. Ele vai te abençoar naquilo que você quer. Eu não fiz isso com troca. Deus conhece meu coração, eu não fiz isso trocando. Porque se não der certo o coach, tá tranquilo, tá favorável. Mas se Deus fizer, tá tranquilo também, legal. Porque a minha vida, eu fui no Desafio Jovem hoje, conversei um pouco com os meninos lá. Talvez eu viva 80 anos. Se eu chegar aos 80 anos de idade, está muito bom. E eu já preguei isso, vai acabar essa terra. A fama vai passar. O dinheiro vai ficar. Mas como você vai ser lembrado? Como você vai ser lembrado? Como a pessoa que ficou tentando ficar rico e morreu? O cara que não teve tempo de ficar com a família porque ficou se matando de correr atrás do dinheiro? O cara que não ganhou almas para Jesus porque ele tinha que trabalhar? Você vai ser lembrado como o quê? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim. O Andrezinho estava lá dando uma aula e a gente falou com eles lá a respeito do tempo, né? A respeito da desobediência. A questão é essa. Você quer ser lembrado como um desobediente? É lindo saber que nós somos filhos de Adão e Eva. Sim ou não? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Verdade que eles são lembrados até hoje, mas fracos, foram fracos. Não vigiaram, fraco. Como que você quer ser lembrado? Como fraco que no meio da caminhada desistiu? Porque antes de eu sair da sala, eu não sei onde que o Lucas está, mas o Lucas depois pode atestar tudo isso. Eu gosto de ter uma prova para isso. Qual foi a palavra do pai, Lucas? Você não tem direito de abandonar a obra agora. Ponto. Você pode ficar bravo comigo, faz o que você quiser. Foi ou não foi? O problema é seu. Mas agora você já pôs a mão. Não permito você soltar. E não foi meu pai que falou. Quem está nessa igreja aqui, conhece o pastor Valdomiro. Ele não dá ordens. Nem em casa ele dá ordens. Nem para mim, nem para minha mãe. Nunca vi meu pai dar ordem. Aquele dia ele deu uma ordem. E não era ele. Aprenda a ouvir o seu discipulador quando é uma ordem que está sendo dada por Deus. E quando é uma palavra vinda somente do homem. Porque mesmo se for do homem e saiu da boca dele, Deus quer tratar algo na sua vida. Então vamos nos colocar em pé. Gostaria de orar com você. Deus é muito fiel. E eu quero dizer para vocês aqui, está sendo gravado, né, Felipe? Gostaria de pedir perdão para vocês que são ovelha desse aprisco, porque realmente eu pensei não em abandonar a igreja. Isso eu não abandono nunca mais, gente. Aconteça o que aconteceu, eu não saio mais da presença de Deus, nunca mais. Mas eu pensei em abandonar,
o meu trabalho na igreja? E algo muito importante que tem que ficar no nosso coração. Se Deus colocou você aonde você está hoje, você não foi escolhido por homens. Você foi escolhido por Deus. Rodolfo, eu não estou sendo bem sucedido no momento. Falou bem, no momento. Rodolfo, eu estou desanimado nesse momento. Falou muito bem, no momento. Rodolfo, eu estou em dúvida nesse momento. Falou bem de novo, no momento. Só que o momento passa e a história, ela fica. Escreva a sua história pautada nas suas decisões. Ninguém tem história escrita de achismo. Olha, Martin Luther King achou que ia. Não. Não. Madre Teresa de Calcutá achou que se ela fizesse. Jesus Cristo achou que se morresse na cruz. Também não. As histórias dos grandes, eles fizeram. E ponto. Deus, ele tem algo para fazer na sua vida. Amém?